Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogers, professor da disciplina Matemática, Contextos e Estratégias de Ensino e Aprendizagem. Nessa videoaula, estamos iniciando o estudo do nosso módulo 5, Conceitos Matemáticos para a Formação de Professores que Ensinam Matemática. Especificamente, nessa videoaula, vamos tratar da nossa primeira unidade, em que estudaremos fundamentos teóricos das unidades temáticas números e álgebra. Então, nós vamos estudar as grandes unidades temáticas que a BNCC propõe em seu documento, a partir de uma perspectiva de formação, de compreensão desses conceitos matemáticos, na perspectiva do professor que ensina matemática. Então, a gente vai lidar com algumas questões de proposições teóricas, algumas vezes práticas, para melhor representar aquilo que nós compreendemos que seja essencial na formação do professor que vai trabalhar tanto na educação infantil quanto nas séries iniciais do ensino fundamental. Dessa forma, o nosso objetivo de aprendizagem é compreender os fundamentos conceituais sobre números e álgebras, unidades temáticas da BNCC Matemática, articulando esses conhecimentos com a prática docente no ensino de matemática na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. É importante destacar que a BNCC não traz uma seção específica para o desenvolvimento das disciplinas na educação infantil. O capítulo que trata desse segmento educacional, ele aborda questões que podem ser desenvolvidas a partir dessa idade escolar, que seria a sensibilização, a percepção do espaço, o desenvolvimento de algumas habilidades dos sentidos, enfim. Então, nada muito específico em língua portuguesa, em matemática, em ciências, em outras áreas. Então, é importante sempre destacar isso, que para os professores que vão atuar neste segmento, ele pode adaptar, inclusive, essas atividades que aqui serão apresentadas, esses fundamentos teóricos sobre essas unidades que aqui vão ser discutidas na prática docente que ele vai desenvolver na educação infantil. Pois bem, o nosso maior objetivo aqui na disciplina não é apenas ensinar a matemática pela matemática. Se você se recordar, ao longo de todos os módulos que nós trabalhamos, de todas as unidades, nós não discutimos especificamente do saber matemático pelo saber matemático. A gente sempre tentou articular a percepção, a noção sobre uma matemática que seja humana, contextualizada, histórica, mas que, a partir disso, ela crie um significado próprio, que ela adquira um sentido, tanto na sua utilização, quanto no seu ensino. Então, é importante destacar que é um desafio ensinar a matemática, é um desafio ensinar cada uma dessas unidades. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, a gente já pergunta, né? Você se recorda quando e como aprendeu a contar? Certamente já tem uns bons anos que você sabe contar, né? Mas você lembra como é que isso ocorreu? De que forma que isso ocorreu? Você primeiramente aprendeu a decorar, a oralizar os números, né? 0, 1, 2, 3. E você se recorda se você, a partir disso, já tinha uma compreensão numérica, no sentido numérico de que 0 significaria ausência de contagem, 1 significaria uma unidade elementar, 2 significaria uma dupla, né, de elementos, enfim. Então, a questão justamente é essa que a gente coloca. O que deve acontecer primeiro, né? Você aprender apenas a oralizar esses numerais, né, esses algarismos, e a partir dele criar o nosso sistema de numeração, ou, né, ao largo disso também, desenvolver um sentido numérico, né, de atribuir significado para cada algarismo que está sendo ensinado, para cada número que está sendo aprendido. Então, a gente sabe que números é uma das primeiras áreas que a gente ensina na matemática, né, e que a gente precisa aprender, né, de maneira logo que entra no campo, né? Afinal, é ela que dá o sentido à própria matemática, porque nós utilizamos a simbologia dos algarismos para representar essas quantidades, né? E a partir disso, estabelecermos algumas propriedades e relação entre elas. E nessa videoaula nós também vamos estudar sobre a álgebra, que é um tema também que, quando a gente
chama atenção, né, destaca a questão da álgebra. Muitos estudantes, muitas pessoas já ficam bastante temerosas, né, com relação a esse conteúdo, porque entende que a álgebra seria nada menos do que a relação, né, quando a gente estabelece alguma relação matemática, por exemplo, entre objetos, que não necessariamente sejam números. Então, prioritariamente, as pessoas imaginam a álgebra como sendo letras e associadas a números, né? Isso, de certa forma, assusta, né? Inclusive, até mesmo a gente, no contexto universitário, imagina isso numa criança em idade escolar. Então, eu te pergunto, você se considera uma pessoa algebrizada? Quando que você aprendeu álgebra? Então, certamente você vai responder que foi justamente quando ingressou numa nova forma de representar matematicamente os objetos, que seria a utilização de letras e associação entre elas. Mas já te respondo, né? Isso não somente isso não é álgebra. A álgebra é muito mais do que isso. É uma forma de pensamento, é um pensamento algébrico que a gente vai discutir nessa videoaula. E a última pergunta é: podemos ensiná-la num contexto de educação infantil e séries iniciais? E isso justamente é uma questão desafiadora para a gente pensar, né? Como que a álgebra pode ser apresentada nesse contexto? Então, são essas questões que a gente vai refletir ao longo desta aula. Então, falando agora em números como unidade temática da BNCC. Números significa representar o nosso pensamento e a nossa linguagem matemática. Então, como eu falei, é a base para a representação de diversos objetos em matemáticas. E, atualmente, a maioria dos países utiliza o sistema decimal e os algarismos indo-arábicos. Até mesmo em países orientais, que nós sabemos que utilizam aqueles símbolos milenares, nas escolas eles ensinam o sistema decimal indo-arábico, por uma questão de padrão, né, mundial, de como trabalhar esses números e porque envolve, né, uma questão monetária, de relação entre os países, né, pensando aqui na economia. Então, de maneira geral, né, no mundo inteiro, a gente utiliza o sistema decimal indo-arábico para representar esses números. E aí você deve se recordar da videoaula sobre história da matemática, que por diversos períodos da história da humanidade, o homem utilizou-se de diversas formas para representar essas quantidades, né, esses números. E por um longo período da história, o sistema romano ele foi utilizado e adotado por uma questão de hegemonia e de poderio do Império Romano. E mais tarde, né, em algum momento da história, a utilização desse sistema de numeração romano perde o sentido, né, e porque foi desenvolvido na região do Oriente Médio, da Índia, o que nós conhecemos hoje como sistema indo-arábico. Então, isso foi incorporado, né, foi trazido para a Europa, porque, de certa forma, facilitou o desenvolvimento das operações entre as relações, o que estaria deixando mais arcaico o sistema romano de numeração. Então, se remeta a esses resquícios da aula de História da Matemática para entender que, por diversos momentos, o homem também se utilizou de outras formas para representar os números, mas que o sistema indo-arábico ele vem sendo utilizado até os dias de hoje. E o que a BNCC espera que a gente desenvolva nos anos iniciais para a unidade temática números? Primeiramente, conhecer maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. Ou seja, estabelecer de imediato essa relação, né, da quantificação de objetos por meio de uma argumentação pensada em termos de quantidade. Ideias de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, estimativa, cálculo mental e o uso de calculadoras. Então, são desenvolvimentos do senso numérico que te permitam estabelecer, mesmo que mentalmente, essas relações entre os números, né? De aproximar, uma relação de proporcionalidade, que é algo fundamental, porque será utilizado mais futuramente quando a gente estiver estudando função, né? Por exemplo.
equivalência e ordem, né, relação de igualdade, ordenamento dos números, estimativa e cálculo mental e o uso de calculadoras. Então, são todas essas noções de relações entre os objetos que são desenvolvidos em praticamente todas as unidades temáticas. Mas a BNCC ela sempre chama atenção para essas relações serem estudadas também, né, individualmente dentro de cada unidade. Então, a gente deve pensar em propostas de ensino e aprendizagem que favoreçam a construção dessas relações em si. E também resolver problemas com números naturais e racionais, cuja representação decimal é finita, ou seja, são as frações, envolvendo diferentes significados das operações, argumentem e justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução e avaliem a plausibilidade dos resultados encontrados. Então, são essas o que a BNCC espera, né, que a gente desenvolva nos anos iniciais do ensino fundamental. Além disso, a gente chama atenção nessa videoaula para compreendermos um pouco das funções sociais que o número tem, né? É bastante necessária que a gente tenha uma compreensão um pouco maior sobre o que representam esses números. Afinal, ele é o campo de entrada que a criança tem na matemática, né? A gente adentra o estudo da matemática na educação básica por meio dos números. Certamente é a primeira coisa que a gente aprende, né? A gente não aprende a desenvolver, por exemplo, as propriedades de um círculo, né? A gente entende primeiramente o que se representa, né, cada um desses números, como que ele se estrutura em termos de sistema de numeração, e também, a partir disso, né, estudar as suas principais propriedades. Então, é bastante importante nós pensarmos também na nossa prática, nas nossas atividades, de que forma que a gente pode estar desenvolvendo diversas funções do estudo de números. Então, assim, é bastante importante que a gente traga a criança que está iniciando os seus estudos na educação básica para uma discussão da função social que a matemática e que os números apresentam, né? Então, hoje nós sabemos que é impossível imaginar uma vida sem números, né? Não tem como a gente negar a execução de qualquer prática social sem a utilização de números, né? Então, mesmo quando eles não estão diretamente presentes, a gente sabe que eles ali estão. Quando a gente usa um celular, um computador, o processamento de imagens, né? Por exemplo, essa videoaula que você está assistindo, ela também envolve uma certa codificação numérica, né? Que permita processar a imagem, que permita arquivá-la, disponibilizá-la de alguma forma para que chegue até vocês por meio deste ambiente virtual. Então, a todo momento, né, desde que a gente nasce, né, quando a gente é bebê, a gente está envolvido em um contexto numérico. Ao nascermos, a gente recebe uma característica, né, um atributo, se é um bebê grande, se é um bebê pequeno, a partir de medições, né, de altura, né, de comprimento do bebê e também do seu peso, né, o respectivo peso, que são as medidas. Em seguida, a gente tem uma numeração, né? A gente recebe da maternidade um certo comprovante, né? Um protocolo que a gente leva até o cartório para registrar o nascimento dessa criança. Então, isso também é envolvido num contexto numérico. Atualmente, né, as pessoas têm o costume de comemorar o mêsversário das crianças. Então, a todo momento, né, a gente comemora lá um mês, o segundo mês, o terceiro mês do bebê. E aí, em seguida, a gente vai participando de grupos cada vez maiores, né, grupos sociais. É o grupo da escolinha, é o grupo da natação, é o grupo do balé, é o grupo da igreja, quando a gente, né, está envolvido num contexto religioso. E assim em outros casos também, matrícula, chamada, notas. Na vida adulta, a gente adquire um emprego que vai gerar salário, vamos pagar impostos, com vistas até um dia termos alguma aposentadoria, né? Não necessariamente um fundo social, mas diversas formas de se aposentar, né, no final da sua vida. Então, essa é a função primordial dos números, né? Por ser o primeiro campo que a gente estuda na educação básica, é importante nós atribuirmos a eles
a função social primeira, né? A função social primordial. E aí, pensando num contexto de educação infantil, é importante salientarmos que há necessidade do desenvolvimento do senso numérico. Tá? Então, muito antes da gente contar, muito antes da gente enumerar as quantidades, é esperado que a gente já desenvolva na criança um certo senso numérico, né? Uma habilidade que ele tenha de, ao olhar determinado conjunto, né, de elementos, de objetos, ele tem uma noção para dizer onde tem mais, onde tem menos, onde tem pouco, onde tem bastante. Enfim, são essas as características que nós esperamos, né, que a criança adquira, né, e aí isso vai propiciar um aprendizado de quantidades a partir de uma comparação visual. Então, isso é bastante importante, muito antes da gente iniciar o estudo propriamente dito dos números. Bem, a função social, nós vimos que ela é a primeira, né, a primordial quando a gente estuda números, mas, certamente, quando a gente pensa na função de números, a primeira ideia que vem é justamente a ideia de contagens, né? O que significa contar? Significa quantificar os elementos de um conjunto, atribuindo cada elemento desse conjunto a uma palavra ou símbolo que corresponde a uma posição na sequência numérica, indicando a quantidade que ela representa nessa posição. Na matemática, a gente estuda o que nós chamamos de correspondência bionívoca, em que nós associamos elementos daquele conjunto que nós desejamos contar ao conjunto dos números naturais, né? Então, a cada elemento que nós estamos contando, atribuímos o número natural. Então, 1, 2, 3, 4, ou seja, a relação entre esses dois conjuntos. Então, contagem significa justamente isso, né? Atribuir a cada elemento uma palavra que represente uma certa quantidade ou um posicionamento, né, nesse conjunto dos números naturais que nós estamos utilizando que permitam essa representação, né, entre esses elementos. Essa era a ideia dos povos primitivos, justamente fazer essa correspondência bionívoca, né? Contavam por pedras, né, num saquinho, contavam por registros em termos de pequenos risquinhos, né, para representar cada unidade. E é interessante a gente lembrar, né, pensar que, independentemente do formato do sistema de numeração, a unidade sempre foi a unidade para o homem, né? Então ele sabia, desde os primórdios, estabelecer que um elemento que ele desejava contar representaria uma unidade. E então isso é importante a gente salientar, discutir, valorizar, porque isso representa os nossos primórdios, né, em termos de civilizações. Então, se hoje você sabe contar de maneira mais sistematizada, né, mais enfática, né, pensa isso num contexto, né, em que nada disso era possível, né, num contexto que nem mesmo a escrita existia. Então, é importante a gente destacar o quanto que o homem evoluiu, né, e com isso a matemática também foi sendo desenvolvida e foi se aprimorando ao longo de milênios. E depois dessas representações, né, por meio de pedras, por meio de riscos, por meio de nós em cordas, além disso, né, posteriormente veio a linguagem falada, né, a contagem falada. Então, atribuir a cada uma dessas contagens um certo som, né, oralizado, também foi desenvolvido ao longo do tempo. E também, né, bem depois, com a invenção da escrita, é que veio uma representação simbólica, né, para cada um desses elementos numéricos que representariam as contagens. Além disso, o número tem uma funcionalidade que é a notação numérica, ou seja, é um conjunto de padrões e regras para representar os números. O que nós vimos inicialmente, a questão das contagens, a gente pode pensar isso num contexto pequeno, 0, 1, 2, 3, 4. Agora a gente imagina de que forma que isso vai se avolumando, de maneira que nós precisamos desenvolver esse conjunto de regras para representar esses números maiores. E é justamente essa função dos números, ou seja,
associar cada elemento dos seus algarismos básicos, né, que no nosso caso vai de 0 até 9. A partir disso, a gente estabelecer essas regras que vão compor os números cada vez maiores, né? Então, para isso, a gente precisa compreender a notação numérica do nosso sistema de numeração. Então, a partir dos nossos algarismos, que são 10, a gente pode representar qualquer número natural. Então, a gente tem sempre que lembrar que isso se dá porque o nosso sistema ele tem um valor diferente, né? Ele atribui um valor diferente a cada algarismo que compõe os números, né? Porque o nosso sistema ele é posicional. Então, por exemplo, o número 459, nós sabemos que ele tem 4 centenas, 400, 5 dezenas, 50 e 9 unidades, que representa a unidade mais elementar do nosso sistema de numeração. Então, a gente vê a importância, né, de trabalhar com os estudantes desse segmento educacional, né, nos anos iniciais do fundamental, a função que o sistema posicional tem na construção de todo e qualquer número. Isso é fundamental para a gente ensinar a ele as diversas, né, as formas corretas de notação numérica, né, de como a gente representar um número qualquer, né, seja ele de qualquer tamanho. Então, aquela ideia de centena, dezena e unidade representam as ordens, né, e a cada conjunto de ordens nós temos uma classe, né? Então, das unidades simples, a classe do milhar, a classe dos milhões e assim sucessivamente, né? Então, é comum a gente representar cada classe, né, quando a gente trabalha, né, na representação desses números, utilizando um ponto, né? Aquele ponto separa as classes, como a gente fala popularmente, né, de 3 em 3. E aí cada classe vai ter a sua própria ordem, né? Então, centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar e assim sucessivamente. E também nós temos a função, né, do número que é a escrita numérica, que é aprender a escrever os números e se apropriar dos símbolos que representam as quantidades. Então, muito mais do que compreender como representar esses números, é justamente compreender que contagem ele representa, né? A compreensão da contagem, ela vem antes da aquisição da simbologia numérica. Então, assim, essas três funções, a função de contagem, notação e escrita, elas caminham lado a lado, né? A gente não tem como separar cada uma dessas funções em termos de prática, em termos de atividade, em termos de idade, em termos de segmento educacional. Elas devem ser desenvolvidas ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Porque é somente assim que a gente vai adquirir, né, vai desenvolver nos estudantes uma completude maior sobre o sentido numérico. E isso é um grande desafio. A BNCC ela chama atenção para evitar propostas, né, que associem uma representação errada do número com a linguagem falada deste número. Então, quando a gente vai trabalhar no fundamental com representações simbólicas de um número e a linguagem falada, a gente pode pensar em questões, né, em formas de atividade que trabalhem de maneira correta essas duas formas de representar, né, o escrito e o falado. Então, assim, pensar em propostas lúdicas, por exemplo, quando a gente vai ensinar o número 21, né? Será que o estudante ele posiciona corretamente as cartinhas do 2, a cartinha do 1, para formar o número 21? Ou ele escreve primeiramente o número 20, posicionando as cartinhas do 2 e do 0, e para depois ele posicionar o número 1. Então, como que a gente vai mostrar ao estudante que ele está fazendo uma associação incorreta, né, ao aluno? Então, isso é um grande desafio, né, de fazer essa associação correta entre o que o número de fato representa de quantidade, a sua simbologia, né, a forma da gente escrever, e a forma da gente oralizar o número. Então, saber separar corretamente cada uma dessas representações é um grande desafio para nós professores. Então, desenvolver o sentido numérico é justamente aprender, né, a lidar com recursos e situações cotidianas que envolvam matemática nesse sentido de números, né?
E é importante a gente pensar que essas unidades temáticas, elas não são totalmente segregadas, né? A própria BNCC, ela propõe um ensino gradual, né, um desenvolvimento gradual de algumas habilidades, de algumas competências, e que a todo momento essas habilidades e competências são retomadas de maneira ampliada em cada uma dessas unidades. E, além disso, é importante que nós estabeleçamos o que há de comum entre essas unidades, né? Então, a gente pode, por exemplo, enxergar números na álgebra por meio de estruturas numéricas e padrões dessas estruturas, inclusive o próprio sistema de numeração, se a gente for pensar na forma como o sistema ele é estruturado, nós estamos lidando com uma perspectiva algébrica, né? Porque há um padrão na hora da gente estabelecer as ordens, as classes dos números. O número pode apresentar um sentido também na geometria, né, por meio de uma localização, por meio de um espaço georreferenciado, né, não necessariamente tão técnico assim, mas a gente pode pensar em propostas que permitam isso por meio de uma relação, né, de planos cartesianos, por exemplo. Números também em medidas, em grandezas e medidas, né, por meio de proporção e escala, e também em probabilidade estatística, ao nós fazermos algumas estimativas, previsões e a própria inferência estatística. É importante a gente aproveitar esse momento que os estudantes vivenciam, né? Que é aquele momento da descoberta, da curiosidade, do interesse, e a partir disso estabelecermos outras formas de compreensão desse sentido numérico, né? Não necessariamente naquelas contagens habituais das atividades e propostas, nem na oralização das contagens, nem na forma de representar no caderno cada um desses números, mas também propor outras experiências variadas com a utilização desses números, né? Como, por exemplo, uma escrita em braille, né, em embalagens. Inclusive, temos que pensar, né, para esse público que também faz parte do nosso público estudantil, de pessoas que têm deficiência, que apresentam deficiência. Pensar em propostas, né, como, por exemplo, enxergar o sentido numérico no elevador, nos caixas eletrônicos, em livros, calendários, números de casas, as placas, enfim, são diversas as possibilidades que nós, professores, podemos e devemos fazer com que o estudante também reconheça nessas experiências do cotidiano o sentido numérico que está por trás. E também é importante que você desenvolva não apenas esse sentido numérico no âmbito quantitativo, né? Nós podemos pensar também num sentido qualitativo. Afinal, essa representação de quantidade ela pode assumir também uma característica de qualidade, né? Então, por exemplo, qualidade de mais, qualidade de menos, de muito, bastante, pouco, tudo isso é razoável e esperado que o estudante desenvolva. Também a ideia principal de cardinalidade, né, o quanto que é. Um primeiro contato com o infinito, acho que isso é bastante desafiante, porque o infinito não é algo habitual, né, num primeiro momento, inclusive para estudantes que estão em segmentos posteriores, mas é importante pensar, né, nessa ideia do infinito, ou talvez na própria ideia da construção do número natural, né, que todo número vai ter um sucessor, e com isso os números vão tendo características que tendem a esse infinito, né, o tamanho do número, as propriedades das operações e seus efeitos, né? Então, por exemplo, como que você vai desenvolver a ideia de somar, de adicionar? Como que você vai desenvolver a ideia de retirar? Né? Então, por exemplo, pessoas descendo do ônibus, né? Tem uma característica associada a quê? Né? A estar aumentando a quantidade de pessoas ou estar descendo, né? Estar diminuindo essa quantidade. Então, pensar em propostas que permitam compreender essas características nessa perspectiva mais qualitativa, né? Outro exemplo, calendários, né? Número de dias representa essa cardinalidade, essa sequência dos números naturais, e pensar em questões, né, que envolvam que dia que vai ser daqui a 7 dias, né? Então aqui você inclusive está trabalhando um pouco de álgebra, né? Porque é um padrão, há uma repetição, né, de cada 7 dias em relação aos dias da semana. Quantos dias faltam para o aniversário? Então pensar em atividades, né, que envolvam
por exemplo, essa subtração, né, essa diferença, né, do quanto falta para que chegue o dia do meu aniversário. E também pensar em desafios, né, entre os estudantes, eles estão sempre motivados nesse sentido, né? Quem que tem o aniversário mais próximo? Aí eles vão lá no calendário e identificam numericamente essa proximidade, né? Inclusive, já tem uma ideia, né, de medidas e grandezas aí também trabalhado. Então, são muitas as possibilidades a gente trabalhar a perspectiva de números e a gente estimula, a gente incentiva, inclusive até recomenda, né, que a gente desenvolva diversas formas de como trabalhar com esses números. E agora vamos adentrar na unidade temática da álgebra. A própria BNCC ela já traz no seu documento que nós podemos desenvolver a álgebra a partir dos anos iniciais do fundamental. E nós aqui diríamos que até mesmo pensar em propostas para a educação infantil. Por quê? Porque trabalhar com álgebra é trabalhar a ideia de regularidade, generalização de padrões e propriedades da igualdade, né, da equivalência. Então, tudo que você desenvolve muito antes de trabalhar com números, muito antes de trabalhar com letras, mas objetos que permitam você entender essa questão da regularidade, de padrões e também as propriedades de igualdade. E uma coisa bastante interessante que a BNCC ela chama de álgebra é o que ela estaria chamando de pensamento algébrico. E vale a gente destacar aqui que a BNCC ela usa álgebra e pensamento algébrico como coisas semelhantes, né, como sinônimos. E não é bem assim. Quando a gente trabalha com álgebra, né, utilizamos o termo álgebra, nós estamos falando de uma tarefa específica na construção e interpretação de modelos algébricos, na manipulação de expressões algébricas, na elaboração e aplicação de estruturas, procedimentos e propriedades. Isso numa perspectiva de álgebra, como nós, atualmente estudantes do ensino superior, aprendemos um dia, né? Como que a gente operacionaliza tanto números quanto objetos de um modo geral que não necessariamente sejam números, como por exemplo letras e outros objetos em si. Mas a BNCC ela usa como sinônimo para o que ela chama de pensamento algébrico, tá? O pensamento algébrico é algo que se desenvolve a partir de como trabalhar a álgebra, né? Então, a álgebra seria uma faceta do pensamento algébrico. O pensamento algébrico é algo maior, tá? O pensamento algébrico é uma das formas, na verdade, de ensinar a álgebra, formado por habilidades que possibilitem pensar analiticamente a álgebra e, com isso, estabelecer aquelas relações de regularidade, de padrão, de equivalência, de ordem, a partir de uma visão mais abstrata e também generalizada. Então, a partir do momento que o estudante compreende essas relações de igualdade, padrão e equivalência, por exemplo, em qualquer objeto, e com isso ele possa generalizar para outras situações, nós estamos diante do desenvolvimento de um pensamento algébrico. Então, a BNCC ela propõe para os anos iniciais a compreensão desses padrões, por exemplo, em sequências numéricas, em imagens, em sons, estabelecimento de critérios para agrupar, classificar, ordenar esses objetos de acordo com alguns atributos, né, e formas de produzir esses padrões, reconhecer a variabilidade de valores para grandezas e operações, e a construção de objetos via programação, por exemplo, a linguagem Logo, né, que permite você construir objetos e, com isso, estabelecer uma forma de programar para trabalhar as propriedades, as relações que existem entre os objetos. Então, por exemplo, pensando numa atividade bem simples, nós temos aqui 3 cartões, cada cartão apresenta uma quantidade de corações em vermelho, e a pergunta é, o que vem a seguir, né? Então, o que você espera que o estudante te apresente como uma possível resposta? Certamente você vai dizer que, bom, o próximo cartão que deve seguir é justamente um cartão com 4 corações vermelhos. Mas aí eu te digo, essa não é a única possível resposta para esse tipo de problema. O estudante ele pode, inclusive, reproduzir o mesmo padrão que ele viu na proposição da pergunta, ou seja, 3 cartões, cada um com uma certa quantidade de corações em vermelho, 1, 2 e 3. Então, para o estudante, quando a gente faz esse tipo de pergunta, ele pode associar
aquele comportamento de padrão uma certa regularidade que foge, por exemplo, ao que nós pensamos inicialmente, né? Então, a gente tem que ter uma clareza sobre o que nós queremos discutir, o que eu espero que meus alunos compreendam, entendam, aprendam, e também isso é um problema de quê? De generalizar, de definir o que você quer trabalhar aí. Então, nós temos que sempre que termos clareza, né, na proposição dos nossos problemas e também, com isso, ter uma certa intencionalidade por trás dos problemas, porque diversas possibilidades de respostas podem surgir e aí, muitas vezes, isso não vai ao encontro do que a gente quer ensinar efetivamente com aquele problema, com aquela questão, com aquela pergunta para o nosso estudante. Então, para as séries iniciais, né, o recomendado ao trabalhar com álgebra, que foge daquela perspectiva numérica de objetos que representam números, justamente pensar em tarefas, né, de generalização, de formalização, de um modo de pensar que antecede o próprio uso da linguagem algébrica, que seriam as letras, os objetos, uso de linguagem materna para expressar as ideias, isso é bastante fundamental, porque favorece a construção de uma certa regularidade, né, entre o que se fala na linguagem materna e o que você quer expressar por meio da utilização de alguns números, de alguns objetos em matemática. E também propor conexões, né, como por exemplo, no campo da aritmética, né, para enxergar padrões numéricos, as propriedades entre os padrões numéricos. Também, em termos geométricos, discutir relações funcionais a partir de padrões geométricos para as crianças, né, do ensino fundamental, das séries iniciais, da educação infantil, que trabalha muito a questão dos movimentos corporais, dos movimentos, das percepções, né, sonoras. Então, será que isso também não pode ser pensada numa proposta algébrica, né, que favoreça essa construção de padrões, de regularidades entre esses padrões? Então, fica aí a sugestão também para a gente trabalhar, né? E, principalmente, né, a utilização, né, de materiais manipulativos para discutir esta relação de igualdade, por exemplo, entre objetos, entre dois elementos matemáticos e também uma relação de ordem, talvez, né, porque o estudante do fundamental já começa a trabalhar os números naturais a partir de uma relação de menor igual, maior igual, que também deve ser pensada numa proposta algébrica. Bem, é esperado que essa videoaula não esgote aqui todos os fundamentos teóricos contextuais para ensinar números e álgebra, né? Mas a gente espera ter construído uma base reflexiva que permita, né, você, professor de formação, pensar em propostas que levarão ao estudante o desenvolvimento do senso numérico, do pensamento algébrico, que é fundamental, não somente para a matemática, mas também para a vida cotidiana no mundo externo. Então, esperamos desenvolver no estudante uma compreensão aprofundada sobre as múltiplas naturezas dos números, as diferentes formas de representar, as formas de operar, articular as principais operações entre esses números e, com isso, saber, né, propiciar, na verdade, o desenvolvimento do pensamento algébrico também entre esses estudantes. Porque tudo isso vai favorecer essa passagem, né, essa transição do que a gente chama de aritmética para álgebra, né, que seria uma mudança contextual, né, de uma representação mais numérica para uma representação por meio de objetos, por meio de letras. E isso não se dá de maneira natural, né? Então, nós temos que pensar em propostas que antes levam o estudante a ter essa noção completa do que é o número e também, a partir disso, ele desenvolva propriedades de regularidade, de padrão, de equivalência, de ordem, porque tudo isso vai ser a base para ele construir o seu próprio pensamento algébrico. Então, sempre é preciso, né, que a gente identifique e supere as dificuldades comuns das aprendizagens dos estudantes, inclusive partindo de conhecimento prévio, né, que esses estudantes apresentem, porque ele está naquela fase de descoberta, né, ele está naquela fase de questionar o mundo, de querer saber como que as coisas funcionam, e com isso a gente pode ter um arcabouço bastante valioso, né, que permita a gente, inclusive, avançar
nos conteúdos matemáticos que nós estamos interessados. Então, muito mais do que dominar esses conteúdos, a gente precisa despertar nessas crianças a capacidade, o interesse de explorar, né, não somente o mundo, mas também, com isso, as relações numéricas e as relações de resolução de problemas e construir um olhar matemático mais consolidado, mais aplicado sobre o mundo. Bem, pessoal, por hoje é só. Nesses slides nós utilizamos a BNCC como a nossa principal referência, mas também utilizamos outras possibilidades, né, a partir de experiências compartilhadas ao longo de toda uma trajetória, né, de professores e professoras que ensinam matemática para as séries iniciais do fundamental e também para a educação infantil. Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Até lá!